Olá! Hoje é um dia muito especial. É o dia do início de um sonho, de um projeto já gestado há um tempinho e não iniciado por falta de coragem, por querer esperar o momento certo. Eu pensei em iniciar esse podcast já faz um tempo, acho que uns 3 meses mais ou menos. E eu fiquei esperando vir o nome ideal, fazer a logo ideal. Quando eu decidi, falei, não, vou fazer logo de uma vez, mesmo sem nome ideal, mesmo sem logo ideal, porque o importante é o projeto nascer. E conforme ele estiver caminhando, a gente vai organizando o que precisa ser organizado. É o famoso trocar o pneu do carro andando. E aí, o nome é Pode Falar Mulher. É para você, mulher, que não se sente ouvida, que não consegue falar o que sente, o que deseja, que teve essa fala sufocada em algum momento da sua vida. Eu decidi por esse nome porque eu, quando era criança, gostava muito de falar, e quando eu tentava falar, os adultos mandavam eu calar a boca. Cala a boca, Maiúcha, fica quieta. E um tio meu, com certeza esse tio meu vai assistir aqui o Pode Falar Mulher, e ele vai dar muita risada, e ele me colocou um apelido, que era Deixa Eu Falar. Então, todas as vezes que eu tentava falar, e eu ficava ansiosa, porque os adultos não deixavam, ele falava, deixa eu falar, deixa eu falar. E eu dava risada, e até hoje, às vezes, ele me chama por esse apelido, ele é irmão da minha mãe. E eu falei, é isso mesmo, é esse movimento que eu quero criar, né? Desde a mulher que está em casa e que não tem com quem conversar, com quem dividir os seus questionamentos, uma dúvida sobre maternidade, relacionamento, ou até mesmo sobre o seu corpo, sobre suas emoções. Aqui você vai ser ouvida, você vai poder falar, você poderá até, quem sabe, um dia estar aqui com a gente. Então, meu nome é Maiúcha, por último vim falar aqui, e eu sonhei em ter alguém comigo neste projeto. E essa pessoa veio através de um lapso, assim, ela veio na minha mente, e eu pensei, vou falar com ela. E ela aceitou o convite, está aqui comigo. E agora ela vai falar um pouquinho sobre ela. Tudo bem, Nath? Tudo bom? Oi, pessoal, tudo bem? Bom, primeiro quero dizer que é um prazer estar aqui com você, né? Quando esse convite surgiu, eu fiquei muito lisonjeada, porque a Maiúcha, na verdade, a gente já se conhece há um bom tempo, né? Sim. A gente se conheceu até meio que por acaso, não foi direto na terapia, depois ela virou minha terapeuta, e aí eu falei, puxa, receber um convite da terapeuta é porque as coisas estão indo bem. Tá Com tudo certeza. indo bem, senão eu não teria esse convite, então Sim. acho que eu tô caminhando bem. E eu fiquei muito feliz, porque primeiro eu te admiro demais como mulher, como Obrigada. profissional, e eu acho que a gente construiu até uma relação de amizade durante todo esse tempo, Com né? certeza. E uma identificação muito forte que a gente tem, né? Sim. Tanto profissional, que nós duas somos jornalistas, Sim. e nas ideias, né? Nas coincidências da vida, nós duas somos geminianas também. Eu sou pisciana, mas o meu verdade. ascendente é Gêmeos. Então a gente tem também algumas características. Sim. Nós duas somos super falantes também, a gente gosta de conversar. Exatamente. Bem verborrágica, né? E a gente tem as coincidências da vida também, né? Nós duas temos 2 filhos. Um menino e uma menina. Vivemos dilemas parecidos, então a gente sempre teve essa troca, né? Então, assim, Sim. é alguém que eu me sinto super à vontade de dividir a minha vida, de dividir meus conflitos e agora dividir esse projeto. Então, estou muito feliz. Que legal, muito bom. Eu vou compartilhar aqui a história do dia que eu te conheci, porque, pra mim, ela faz muito sentido. Uhum. A Nath, ela tinha uma loja aqui em Apucarana, né? Como que era o nome mesmo? Outlet Lingerie. Outlet Lingerie. E eu entrei na loja, acho que já era 6 horas. Uhum. Uns 2 minutos para 6. E ela me atendeu tão bem. Eu falei, gente, não é possível que ela é vendedora, né? Era umas 7 horas e a gente tava lá ainda. Foi. Eu fiquei 1 hora na loja. E aí eu perguntei, né? Nossa, você deve ser a proprietária. Ela falou, sim. Mas o que eu mais me identifiquei, assim, foi o amor que você estava fazendo aquilo, né? Não importava se tinha alguma coisa te esperando. Aquele momento presente para você era o mais importante. Sim. E como, até te falar agora, como tá difícil sem você a loja, para mim. Porque parece que as vendedoras não conseguem ler o nosso inconsciente. Algumas conseguem, né? Mas outras não. E você parece que sabia exatamente o que eu estava precisando. Eu amava comprar com você, Sim. assim. Porque era isso, assim, essa leitura do inconsciente. Porque quando a gente passa por alguém, até os terapeutas, a gente faz isso, né? Quando a gente começa a conhecer a pessoa, a gente sabe como abordar, por onde ir.
E quem conhece isso tem uma vida mais feliz, porque você consegue saber lidar melhor com as pessoas, né? Então, muito obrigada também pelo seu amor ali com a sua profissão, né? Nas vendas você arrasa. Que bom. Eu lembro desse dia também. Eu lembro que eu tava encostando a porta e você tava na vitrine. E daí acho que você falou, você tá fechando? Eu falei, tô, pode entrar. E eu acho que é isso. Eu acho que quando a gente tá envolvido num projeto ou qualquer coisa que seja, a gente tem que se entregar mesmo, né? É uma entrega. Sim. Então, assim, desde a loja ou qualquer outro projeto que eu tive à frente ou participando, seja no trabalho, seja até eu acho que no dia a dia, né, nas situações que a gente vive, tanto de relação de amizade, tudo, a gente tem que se entregar, né, de uma forma verdadeira. E para mim era um prazer mesmo, sabe, conseguir atender um pedido de alguém, às vezes olhar para a necessidade, o que aquela pessoa está buscando aqui hoje, né? Então eu acho que foi isso. E aquele dia também foi muito especial para mim, porque eu passava por um momento muito difícil pessoal, né? Sim. Era um conflito que eu estava vivendo relacionado à minha saúde, à parte espiritual, uma busca também pessoal de conseguir me entender melhor, de autoconhecimento. E você veio no momento ideal. Você lembra, né? Que foi a partir daí eu falei assim. Aí a gente se apresentou e daí eu falei, então, olha, você veio aqui hoje, mas amanhã eu vou lá em você. Eu vou lá com você. E você me ajudou muito naquele momento. Para mim foi muito importante ter você ali comigo. Ah, eu fico emocionada, porque quando a gente tem uma missão, quando a gente decide, olha, eu quero ajudar as mulheres. Eu decidi isso tem uns 10 anos. Quando eu engravidei da Fernanda, eu comecei a estudar sobre feminino, comecei a buscar. Eu nem sabia que existia esse negócio de feminino e masculino. Para mim, era algo desconhecido. E aí eu comecei a buscar e começaram a aparecer esses temas para mim. Eu comecei a estudar sobre a ciência do início da vida com a doutora Eleanor Luzes. Aí logo em seguida começou a aparecer as questões do sagrado feminino, por qual eu me dediquei por 10 anos. Então eu estudei... eu me desconectei agora... Até esqueci o nome, Mirella Faur é uma das autoras. Estudei Miranda Gray, estudei com a Ana Patrícia Chagas, que é uma psicóloga agora aqui do Brasil, né? Então, sou aluna dela também. Porque quando a gente quer fazer uma missão, a gente tem que se dedicar, né? Então, tem 10 anos que eu tenho estudado sobre ser mulher, sobre o que é, né, ter um útero, ter um ovário, para que serve? É só para gestar um bebê? Ou ele tem mais significado? E aí eu fui entendendo que ter um útero é criar qualquer coisa. A gente usa a essência do útero para gestar sonho, projetos, ideias, bebês. E muitas mulheres não sabem disso, né? Vivem à beira desse desconhecimento. E isso traz desequilíbrios para nosso corpo, porque quando a gente não usa uma energia que está à nossa disposição, a gente pode adoecer por falta de uso. Então, aí vem endometriose, mioma, vem infertilidade, os ciclos que ficam todos descompensados, longo, fica curto, fica com fluxo intenso, fica com fluxo baixo. Então, mulher, você que está nos assistindo, tudo isso tem como resolver, tem como equilibrar, busque ajuda, né? Não fique sofrendo calada. Quantas mulheres passam por um questionamento interno e não tem ninguém para compartilhar, né? Hoje eu atendi uma paciente da Itália e ela tá lá e ela assim não tem muitos amigos, não tem muitas famílias, ela é do Brasil e ela tava me falando sobre isso, sabe? Ela não tem com quem compartilhar às vezes. E ela falou exatamente isso, que apareceu um vídeo meu para ela e que ela me tem já quase como uma amiga, porque ela sabe que no WhatsApp ela pode conversar, que ela tá ali, que ela tem alguém que ela pode contar e que é alguém que tem base, né? Então, isso é muito importante. Tenham sempre alguém, né, para poder compartilhar, para poder dividir o que você está passando, porque sozinho, gente, é sempre muito mais difícil. Então, esse ser mulher, ele traz tanta coisa pra gente na nossa vida, né? A gente, meninas, já tem o peso ali, não vou dizer peso, mas a nossa primeira brincadeira é uma boneca, né? Aprender a ser mãe. E aí depois o menino já tem a libertação do carro, brinca, corre, pula. E algumas meninas fazem isso. A minha infância, era muito quieta. Eu não tive essa leitura e essa compreensão. Eu sou sanguínea, então eu sou expansiva, mas isso não foi explorado na minha infância, isso foi sufocado. Acho que por isso que agora eu estou tentando fazer tudo, falar, grava vídeo e faz podcast para ver se eu curo essa falta lá da infância. Como que foi para você a sua infância? Você também foi mais quieta ou também já era expressiva? Muito tímida. Nossa, eu era muito tímida. Eu lembro, eu acho que assim,
um momento assim que eu comecei, acho que me descobrir como eu e me sentir pronta também para mostrar quem eu era e me posicionar mais, foi no começo no finalzinho ali da infância, nessa parte de pré-adolescente, sabe, com uns 12, 13 anos. Eu lembro que assim parece que mudou em mim. Não sei, você vai poder falar melhor, né? Sobre o setênio, se isso tem Sim. alguma forma, né, de a ver com a gente saber se posicionar de uma forma diferente. Mas eu era muito tímida, muito retraída, tinha vergonha de falar, tinha vergonha de responder chamada na escola. Sabe quando o professor fala Nathalie, eu ficava assim, gente, eu vou falar presente? Não vou? Falo que eu tô aqui ou não. Eu morria de vergonha. Então, assim, eu era muito tímida. E aí, quando eu comecei ali com uns 12, 13 anos, eu comecei, acho que, desabrochar, sabe? E Sim. aí não parei de falar mais. Aí começou e não parou mais. Então, assim, mas era algo que me incomodava enquanto criança, sabe? Não sei se... Hoje eu não consigo entender ainda se isso era algo da minha característica ou se me moldaram daquela forma, né? Os meus pais, eles sempre foram mais autoritários, mais rígidos. A minha mãe sempre foi muito carinhosa, mas eu entendo que são, assim, eram pessoas que viveram... Eles são gaúchos, né? Eles têm muito aquela personalidade meio italiana, alemão, tradicional. Então, assim, a minha mãe, embora sempre foi muito, assim, aberta com a gente, tinha uma certa rigidez. E o meu pai era mais aquele personagem um pouquinho mais até chucro, sabe? Sim. Então, assim, eu acho que tinha um pouco, assim, desse comportamento de... Ai, será que eu tô caminhando certinho? Será que é por aí? Será que eu posso falar agora, nesse momento, Sim. né? E aí, quando eu comecei, acho que me descobri mais como pessoa, como mulher mesmo ali nessa fase, né, entrando na adolescência, conseguindo olhar mais um pouquinho pra mim, eu fui desabrochando. Nunca me senti podada quanto a isso, acho que eles não tem nada a ver exatamente com eles, né, mas eu acho que eles também conseguiram me olhar, né, que eu tava me desenvolvendo, crescendo, e é engraçado, porque eu tenho uma irmã gêmea. Nossa. Então, nós tivemos a mesma criação, mesmo tudo. E são diferentes. Totalmente diferentes. Então, assim, a minha irmã também na infância tímida, mas conforme a gente foi se desenvolvendo ali, hoje ela é um pouquinho mais quietinha, sabe? Mede mais as palavras, não é tanto de falar, já é um pouquinho mais reservada. E é engraçado isso. Então, acho que a gente vai se descobrindo a personalidade conforme vai passando o tempo, né? Sim, e 12 anos é uma fase muito importante, você falou, né? Existe até um livro que chama A Criança aos 12 anos, que é da filosofia da antroposofia. Na antroposofia, aos 12 anos, a criança começa o processo de individuação. Então, é quando ela se torna um indivíduo, onde ela começa a ser quem ela é. Até os 12, até os 7, é só repetição. Ela imita o que ela vê. Papai e mamãe faz, ela imita. Aos 9, ela começa... Tem um livro também, A Criança aos 9 anos, onde ela começa a entender que ela tem vontades, ela começa a se comparar, ela começa a perceber que não é assim tudo imitação, ela começa a julgar algumas coisas, começa aos 9 anos. Então, aos 9 anos também ela entende a morte, ela começa a sofrer porque ela percebe que em algum momento a morte vai acontecer para as pessoas que ela ama e para ela também. E aos 12 é esse processo da puberdade, então hormônio, né? Então muita coisa acontecendo no corpo e é o impulso para você começar a colocar sua voz no mundo, né? Então quando você tem clareza e abertura, isso vai acontecer rapidamente. Eu percebo que 12 anos é sexta série, eu acho que entre 11 e 12 eu também comecei a ser mais falante. Na escola, os professores falavam que não entendia, porque eu conversava muito, mas eu ia bem nas provas. Então, assim, não me afetava. E todo mundo que conversava comigo ia mal. Porque as pessoas não estudavam. Eu era a aluna boa do fundão. Então, assim, todas essas histórias, elas vão remontando na nossa mente quem a gente é hoje e o porquê que isso aconteceu, né? Sim. Então, a gente vai compreendendo a nossa construção. E eu imagino que quem está nos ouvindo precisa fazer esse movimento também. De reconstruir essa história e entender o que é importante a gente carregar e o que não é, né? Muita coisa não faz sentido a gente segurar. Eu hoje estou terapeuta, né? Mas já fui jornalista, já trabalhei como jornalista na minha formação, fiz faculdade. E depois, hoje, eu vejo que a comunicação é uma coisa que está muito forte, né? Então, assim, só o consultório não me satisfaz. Mas por quê? Eu fiquei remontando a minha história lá no começo, no início, e eu entendi que mais do que atender e liberar um processo, é também ensinar a pessoa a entender o que ela está vivendo. Porque quando ela entende, o conhecimento liberta, né? Então, ela está livre para poder ir para o próximo nível,
para o próximo setênio, para o próximo ano. Então, todos esses estudos, eles vão trazendo muito aprendizado para a gente. E uma das questões que eu vejo da minha história é a morte do meu pai, né, que isso identifica com muitos brasileiros. Muita gente no Brasil não tem pai na certidão, ou não teve um pai presente, ou teve um pai que estava vivo, mas não estava ali, né, estava trabalhando demais, não sei. E o meu pai se suicidou, eu tinha 1 ano de idade, né? Então, eu demorei, aos 30, eu consegui começar a liberar essa história. Aceitar a história que o meu pai tinha feito isso e que não tinha o que o que eu poderia fazer para voltar, rebobinar esse filme, né? Então, eu percebi que quando eu comecei a aceitar o meu pai como ele era, e essa história, e entender que isso não tem cura, eu ficava tentando curar essa dor. Essa dor não tem cura, ela é minha. Mas eu posso escolher não sofrer mais por isso. E quando eu decidi, a minha vida começou a fluir muito, assim. Eu já tinha a Fernanda, o Gabriel estava vindo, estava grávida dele. No processo do Gabriel, eu revisitei muitas coisas do meu pai, meu menino vindo, conectei com o masculino e fiquei, assim, em busca de entender, porque a família do meu pai se distanciou, minha mãe, acho que cortou relações, então eu não conhecia ninguém da família do meu pai. E na gravidez do Gabriel, eu decidi reconhecer essas pessoas, né? Achei uma tia, fui em São Paulo, conheci todo mundo, foi super importante para mim. E eu só ganhei força, né? Entendendo que essa parte da minha história, também eu poderia ir lá e entender ela, mexer e conhecer essas pessoas. Então, todo mundo que tem uma parte da história de dor e sofrimento, agora na vida adulta, pode revisitar isso e fazer o que precisa ser feito, né? Então, a primeira coisa que eu falo é aceitar, né? O passado, ele não tem como mudar. Você tem alguma coisa, assim, lá da infância ou da adolescência que você julga assim, nossa, que difícil? Se não tiver, também tudo bem, né? Tem gente que fala, não, a minha infância foi legal, não tem nada. Não teve, acho que algum trauma, alguma coisa assim que me marcou, não. Meu pai viajava muito, né, e a trabalho, então a gente ficava muito com a minha mãe e meus avós maternos eram vizinhos, assim, de casa do lado. E eles cumpriram um papel, assim, excelente na nossa criação. Então, assim, ter a avó e o vô perto ali, foi para nós, assim, nossa, maravilhoso. E eles nos nutriam também, sabe? De educação, de carinho, de amor. A minha avó sempre foi muito especial. Então, acho que ter eles ali, a minha maior parte da lembrança é com ele. Da infância é com eles, assim, com a família, sabe? Principalmente da parte da minha mãe, porque a parte do meu pai sempre ficou no Rio Grande do Sul e a parte da minha mãe veio pro Paraná. Então, a gente sempre ficou muito próximo do lado materno, sabe? Então, assim, nossa, foi maravilhoso ter eles como vizinhos e eu tenho, assim, lembranças maravilhosas desse período, sabe? A minha avó, ela sempre foi muito acolhedora e tinha até momentos que eu tava cansada, eu queria matar a aula, mas era de cansaço mesmo, eu queria matar a aula para dormir. E aí eu saía de casa, porque a escola era pertinho, a gente ia a pé, eu saía de casa, dava a volta no quarteirão, ia na casa da minha avó, tocava o interfone de volta, cansada, quero dormir. E ela abria a porta e falava, vem dormir um pouquinho aqui, depois você vai pra aula. Então, assim, eu tenho essas lembranças, assim, da minha infância que me marcaram bastante, sabe? De sentir esse amor, esse acolhimento, essa compreensão. Então, acho que durante a minha infância eu tenho esse sentimento de ser muito compreendida, de ser ouvida, de me sentir amada. E não tenho, assim, pelo menos desse período, algo que tenha me marcado. Pelo menos de forma consciente, assim, não. E sobre o feminino, assim, você sempre gostou de ser mulher? Isso era uma coisa boa na sua vida? Ou em algum momento você pensava, nossa, olha como é melhor ser menino, como a gente fala aqui, piá, né? Ou sempre foi... Olha, não, eu acho que eu sempre me conectei, assim, com essa parte do feminino. Mas teve momentos que eu olhava pro homem, eu sentia essa vontade da liberdade masculina, sabe? De poder fazer as coisas sem tanto se preocupar, de ter mais liberdade, de ter mais autonomia, sabe? De ser praticamente assim, dona de mim. Posso fazer o que eu quiser, não vão falar, não vão julgar. Eu acho que eu vivi esse momento. Hoje eu entendo um pouco mais o meu papel dentro de mulher, né? E consigo entender melhor essas diferenças.
diferenças. Mas teve ali um momento que eu senti esse dilema, que eu queria ser mais pra frente. Quero ser mais pra frente, quero minha liberdade, quero fazer o que eu quiser, não quero ser julgada, eu posso isso, posso aquilo, eu posso tudo, sabe? Hoje eu consigo compreender, mas algumas diferenças, né? Mas eu acho que meu maior dilema com o feminino e o masculino foi esse, de querer ser, de poder fazer as coisas de uma forma que eu não me sentisse tão restrita ou bloqueada por conta de ser mulher. Isso já aconteceu bastante. É interessante porque, na verdade, se a gente for parar para analisar, os homens também não deveriam, né? Fazer, assim, muitas coisas que eles fazem, porque isso não tem a ver com ser homem ou ser mulher, tem a ver com caráter, dignidade, que é algo muito mais profundo. Mas como é pregado, né? Eu lembro que eu via que os meus irmãos muitas vezes podiam fazer coisas que eu não podia. Então isso ficava com raiva também. Não que eu desejasse assim, ser homem, mas eu falava, por quê? Por quê? Esse porquê, né? Por que eles podiam e eu não podia? Então, por um tempo, assim, isso fica meio engasgado, né? Fica. E eu acho que, assim, como mulher, eu acho que todas as mulheres devem se identificar com isso em algum momento, a gente já se sentiu subestimada por ser mulher, tá? Então, assim, eu já me senti subestimada no trabalho, sabe? Eu já me senti assediada também no trabalho. Eu já me senti até num consultório médico, sabe? E isso eu tenho lembranças, assim, já mais antigas e até recentes. Então, assim, eu acho que nesses momentos a gente cria esse alerta, sabe? Por quê? Eu, inclusive, só vou em médicos mulheres, não gosto de ir em homens. Tem mulher que prefere, né? Eu não consigo. E várias coisas que eu vou fazer, por exemplo, massagem. Mulher, eu não consigo dar essa abertura, porque você já parou para pensar, se uma mulher, um homem chega num lugar que tá cheio de mulher, ele fala uau, ele se sente bem. Se uma mulher chega num lugar que tá só homem, ela se sente com medo. Sim. Tá arriscado para mim ficar aqui. Então, é totalmente oposto. Ao invés do homem, o papel dele é trazer segurança, né? Mas, infelizmente, na massa cultural, onde as pessoas não têm acesso a conhecimento, eles não vão trazer essa segurança, eles vão realmente trazer perigo, desconforto, eles vão falar coisas ali que vão, né, trazer um mal-estar pra gente. Então, a gente precisa realmente se proteger de algumas coisas, né, não se colocar ali em risco e cuidar o máximo que for possível, né, principalmente, por exemplo, filho, né. Filho é uma coisa, assim, que pega na gente. Eu tenho uma menina de 10, a sua tem 11 meses. Tá quase para fazer um aninho. E quando a gente tem uma menina, a gente tem que... É uma joia rara, né? E eu acho que a minha preocupação hoje é o momento que eles vão chegar na adolescência. Que é um momento de muita descoberta, né? Sim. Acesso a muitas coisas que até então eles não tinham conhecimento. Assim, como mãe, eu acho que a minha maior prioridade é manter uma relação, assim, de proximidade, sabe? Sim. De conversa, de diálogo, de abertura, para que eu possa ser referência nas dúvidas deles, para que eu possa ser o apoio, para que eu possa ser a base onde eles vão buscar a confiança, segurança, e que eles possam se descobrir, né, como pessoas e descobrir o mundo, mas através de alguém que passe ali para eles uma base, sabe? Alguém que passe e dê essa confiança para eles. Eu tenho muita preocupação de conseguir, sabe, me manter assim. A gente fica assim, até meio que dividida, né? Ai, ser mãe ou ser amiga, né? Não confundir tanto isso, né? Porque a gente precisa ter a nossa autonomia, autoridade, mas eu quero buscar ter essa relação próxima, porque eu acho que esse momento vai me trazer bastante preocupação. Eu sei que mãe é mãe, a gente não pode sair desse lugar nunca, mas eu também tenho uma relação próxima, porque eles que vão trazer para nós, né? Então, assim, eu já vejo, às vezes, o Gabriel e a Fernanda compartilhando coisas para mim bem pessoais, assim, que tá pegando na escola, sabe? Então, eles confiam em mim para trazer a solução. E eu acho isso essencial, porque quem que tem que ser a base, né, da orientação? O pai e a mãe, né? E se eles não têm essa proximidade, porque o pai está muito distante, a mãe está muito ríspida, eles vão buscar outra autoridade. E aí que está o perigo, porque quem vai ser essa autoridade? Um amigo? Né? O pai de um amigo? E aí você não sabe qual é a base dessa pessoa. Né? Então, lembrar sempre que nós, enquanto adolescentes, enquanto crianças, a gente também tinha dúvida, a gente também queria entender como é que funcionava. E a gente recorria a quem? No meu caso, muitas vezes, eu recorria a amigos. Sim. Eu não tinha como... A minha avó, ela me criou, mas ela também não estava à disposição para conversar sobre certos assuntos. Ela achava constrangedor, ela tinha vergonha. Então, eu nem falava nada.
A minha mãe, por um tempo, ela estava distante, ela casou de novo com meu padrasto, e ela foi morar em outra cidade, eu fiquei com a minha avó. Então, também não tinha como. E também, quando ela estava perto, também não tinha essa abertura. Então, assim, eu fui descobrindo muito Na minha época, já tinha computador, então eu pesquisava no Google e perguntava para pessoas, né? Então, quando eu vinha uma pessoa mais velha, eu tinha muitas amigas mais velhas, porque eu sentia segurança nessas mulheres, né? Porque elas já tinham vivido muito. E eu tive uma sorte de sempre essas pessoas serem pessoas boas. Mas eu poderia ter tido o azar de ter confiado numa pessoa que me levasse por um caminho negativo, de dor, de sofrimento. Então, mamães, cuidem, né, dessa relação que é tão importante. É preciosa mesmo, e a gente tem que zelar com todo o amor e carinho para que eles confiem em nós. Eu vejo que os pequenos, muitas vezes, eu faço esse teste aqui em casa. Agora eu não consigo mais pegar ninguém no colo. A Fer tá do meu tamanho, o Gabriel tá quase. Mas eu fazia teste assim na piscina. Pula! E eles se jogavam. Mas eu via que, às vezes, algumas crianças, festinha que tinha aqui, as crianças tinham medo de pular. Porque a confiança não está sendo construída. E ela é construída desde os 0 anos. Nasceu, ali já começa um laço de confiança. Então, faça um teste, né, com seu filho. Coloque ele ali num lugar e tente ver se você fala, se ele faz. Se ele não fazer, a confiança está balançada. E eu acho isso muito importante, porque eu tenho um menino de 5 anos, né? Sim. E o Tom, a Fer também, né? Esses dias a gente dividiu um pouquinho sobre isso. Ele passa por um momento de uma seletividade alimentar. Sim. Então, assim, o que eu preciso passar para ele? Confiança, para que ele sinta segurança na comida. Então, eu vou apresentar uma comida nova, eu preciso ser sincera com ele, né? Filho, isso daqui você vai gostar. Sabe? Esse aqui é mais docinho, esse aqui é mais salgado. Olha, confia na mamãe. Esse aqui você vai gostar, sabe? Pode se abrir, pode experimentar, porque ele é bem bloqueado, né? Sim. Nisso. Então, assim, eu passo segurança pra ele. Esse final de semana ele experimentou uma comidinha nova. Daí eu falei, você gostou? E daí ele falou assim, gostei. Aí eu falei, tá vendo? A mamãe falava pra você que você ia gostar. Daí ele falou assim, como é que eu vivi sem isso durante 5 anos? Olha que legal. Né? E daí eu falei, tem tantas coisas mais que você vai gostar, é só você se abrir, confiar. Então, assim, eu acho que essa conversa, esse diálogo, e tá sempre expondo a verdade, né? Sim. Porque poderia ser de uma forma diferente, né? Poderia falar assim, não, come isso daqui, você vai gostar, porque você precisa comer. Mas é bom? É bom. E às vezes é um alimento até que a gente, né, enquanto adulto, não gosta muito. Não gosta muito, né? E já tem um paladar infantil, já tem uma seletividade, já tem um bloqueio, uma insegurança, um medo. Sim. Então eu sou sempre muito sincera com ele, vai gostar. Fomos tirar sangue esses dias. Imagina para uma criança de 5 anos fazer exame, tirar sangue, tinha 8 tubinhos para tirar, era um monte. E ele, mãe, vai doer? Eu falei, vai doer, filho, vai doer, vai ser uma picadinha, vai doer, mas se você deixar o braço relaxadinho depois, você não vai sentir mais dor, vai ser só na hora e pensa que é uma dor momentânea e vai passar. Como que eu vou falar para ele? Não vai doer. A mentira, ela vai quebrar a confiança, com certeza. Então, assim, eu acho que até nesses momentos ali, dessa construção, dessa primeira infância, a gente precisa... Micro-resultados. Parece tão pequeno, mas ao longo do tempo... Eu não tá me vendo nenhuma imagem agora, nenhum momento na minha cabeça, mas eu percebo que a gente ensina, isso retorna. Muitas coisas que eu ensino para Fernanda e para o Gabriel, depois, se eu tô com preguiça e faço de qualquer jeito, eles me cobram. Sim. Então, se a gente é o espelho, eles vão refletir isso lá na frente. Então, pode saber, se o seu filho está fazendo uma coisa que você não curte, ele está refletindo uma coisa que você faz e você não gosta, e não conseguiu parar, e ele está te imitando. Então, é muito importante, assim... tentar solucionar essas dificuldades, encarar a verdade, né? Porque tem coisas que é difícil. A Fer também tem seletividade. Hoje eu como muito bem, mas na infância eu era totalmente seletiva. E eu fui melhorar mesmo na adolescência. Então eu só comia batata frita, feijão, eu não comia arroz. Não sei porquê, hoje eu como. Mas eu comia arroz e eu vomitava. Era muito forte, assim. E isso me engatilha muito. Porque eu olho para ela e me vejo. Sim. Então, é uma dor minha refletida nela. E eu fico inconscientemente conectando e entendendo que a culpa pode ser minha. Né? E tem muito do meu DNA ali. E o porquê que ela está repetindo esse padrão? Porque eu não resolvi ainda. Então, ela repete porque ela ainda precisa ser olhado, essa questão nutricional. E eu não entendi ainda. Ela já vai fazer 11 anos, né? E melhorou algumas coisas, mas ainda não está, digamos, 100%. Mas, por exemplo, eu falei, Fer, come castanha do Pará, porque o médico pediu, é importante.
Aí ela fica mastigando 1h30, mas ela come agora, porque ela entendeu que é importante, ela já tá com uma idade maior, né? Então ela consegue conceber que, tem que fazer. Tem que tomar água com limão de manhã. O médico pediu. Ela toma com careta, mas toma. Mas assim, comer aquele prato colorido, ainda não. Ela em casa é uma luta também sobre isso. Mas eu acho que eles são nossos espelhos mesmo. Depois que ele foi tirar sangue, na semana seguinte eu precisei tirar sangue. Daí eu falei, filho, hoje é minha vez, hoje a mamãe vai tirar sangue. Daí ele falou assim, então eu vou com você, mãe. E eu achei tão bonitinho, e ele quis me explicar passo a passo como é que ia acontecer e tentando me trazer conforto, encorajamento. E aí ele falou assim, olha, eu vou estar ali do seu lado, segurando sua mão, porque eu fiz isso com ele, né? E aí você vai pedir pra Deus cuidar de você, porque ele vai te abençoar sempre, toda a vida. Eu, tá bom, filho. Olha pro Homem-Aranha. No caso, pra ele, tinha uma salinha do Homem-Aranha, né? Do Homem-Aranha, não, como é que é o nome? Super-Homem. Super-Homem. Tem uma sala com super-heróis. Olha pro Super-Homem também, tá? Não fica olhando muito pro sangue e vai dar tudo certo, mãe. Vai doer só na hora, depois você deixa o bracinho molinho que não dói mais. Falei, olha que legal. Eu falei assim, é uma referência que a gente traz, e naquele momento ele achou que eu precisava daquilo também. Sim. E ele passou pra mim exatamente o mesmo ensinamento, a calma, o encorajamento, a segurança, ele quis me passar que eu tinha passado pra ele, né? Então eu achei tão válido, porque por mais que pra ele tenha sido difícil, ele entendeu. E ele se sentiu seguro com aquilo que eu passei pra ele, né? E eles absorvem muito isso, né? Com certeza. E é isso mesmo. Eu falo sempre pro Gabriel que o homem é para proteger as mulheres. Às vezes ele quer bater na Fernanda, brigar. Eu falo, não é o seu papel. E aí ele começou a entender isso. Então, tipo, a gente chega do mercado, ele quer descer as sacolas todos sozinhos. Ele desce a mochila da Fernanda. E aí, assim, ele tá entendendo e construindo esse homem, né? Que ele vai ser... Aí, ontem eu até falei para ele brincando, mas é verdade, né? Ai, vai ser tão duro te entregar para sua mulher e dizer para você amar mais ela do que eu. Aí ele ficou me olhando, mãe, eu vou ter que amar mais a minha mulher? Eu falei, vai, porque ela vai ser a mãe dos seus filhos e tudo mais. Daí ele ficou, tipo, eu vejo que aquela semente já ficou ali. Então, já tem, não aprofundamos, né, nesse assunto, ele tem 6 anos, mas já tem uma semente no coração dele. Então, sempre semear boas sementes no coração dos filhos. Lá na frente, a gente vai ver grandes frutos nascendo, né, dessa plantação que a gente faz enquanto a gente está treinando essas crianças que estão na nossa mão com grande responsabilidade. Porque eu vejo que muito mais que criar um filho é treinar o filho, a habilidade dele, ver o temperamento que ele tem. Então, lá em casa, inclusive, eu achava que a Fernanda era sanguínea, eu acho que porque eu sou, eu queria que ela fosse. E essa semana eu identifiquei que ela não é sanguínea. E isso fez um plus, assim, no nosso relacionamento. Por quê? Ela é muito reclamona e ela chora por qualquer coisa. E eu falava assim, mas o sanguíneo não chora, não reclama, não tá fazendo sentido. Só que eu, ao invés de pensar, mas ela pode ser o temperamento, eu pensava, não, mas ela é sanguínea. Porque ela convive com uma sanguínea. Então, ela aprendeu a ser igual a mim. Ela repete um monte de coisa. Só que eu parei para pensar e falei, não, mas ela é sanguínea quando ela tá perto de mim. Quando ela tem proximidade, ela libera. Se ela chega num ambiente novo, ela é introspectiva. Ela não é pra fora, ela fica quieta. E aí eu levei ela pra cortar o cabelo com a Michelle no casulo, e ela é visagista. Então, que ela faz essa análise, né? E ela falou, olha, Mayusha, os olhinhos dela não é um olho de sanguíneo, assim, é um olhinho mais melancólico, eu acho que você devia analisar. Ela não gosta, assim, de falar, você é isso, porque ela falou que é um estudo, e é, realmente. Mas eu comecei a analisar os traços da Fernanda, e eu falei, cara, tem a ver. E aí a gente fez ontem uma análise junto, e ela falou, mãe, realmente, eu sou melancólica. E aí aconteceu, a gente estava fazendo, tipo, uma noite sagrada, lendo a Bíblia, cantando música, fazendo orações. E ela foi me falar uma coisa, e eu falei, anota aí para você não esquecer. Só que ela foi anotar e esqueceu. Ela ficou 20 minutos sofrendo, reclamando, chorando, porque ela tinha esquecido que ela ia escrever. E aí eu falei, viu que era um traço realmente do melancólico, só que a gente tem que ter muito cuidado. Porque daí ela falou, eu queria ser sanguínea, muito mais legal. Porque ela me vê sendo feliz, animada. Eu falei, mas sanguíneo esquece tudo, filha. Aí peguei uns vidinhos e mostrei pra ela que o melancólico é profundo, ele vê a arte, eu trouxe as habilidades, as coisas boas. E aí ela começou a falar que era bom. Então, saber o temperamento do filho, a linguagem do amor, tem o livro, a linguagem do amor das crianças, específico. Isso vai fazer a mãe olhar com um olho individual para cada criança, porque cada filho tem a sua personalidade,
a sua individualidade mesmo. E às vezes a gente quer enquadrar todo mundo na mesma educação, porque é mais fácil, mas não é o correto. Porque depois vai fazer falta para essa criança esse olhar único. E eu acho que é isso mesmo, porque a gente ouve às vezes, funcionou com o meu, vai funcionar com o seu, faz assim, na minha época fazia assim e dava certo, e é diferente, né? É diferente. E eu faço, assim, umas breves comparações, a Maitê tá muito pequenininha, né, vai fazer 1 ano ainda, e o Tom já tem 5 anos. E eu achei que o segundo filho seria mais fácil, a gente sempre acha, né? Acha. O segundo filho já é mais fácil, não sou mais mãe de primeira viagem. Sim. E é completamente diferente. Você tá lidando com outra criança, você tá vivendo esse maternar num outro momento, e agora você tem ainda um outro filho ali também que precisa da sua atenção, né? E com o Thomas, com 8 meses, eu me lembro assim que com 8 meses ele já tinha autonomia de sono, então ele já dormia a noite inteira, adormecia sozinho no berço e ia pra cama muito cedo, era coisa de 7 horas da noite ele já tá dormindo, né? E eu não precisava mais ninar, eu não dava mais peito, ele já tava exclusivamente na mamadeira, e com a Maite foi tudo diferente. Até hoje ela muito apegada ao peito, ela não adormece sozinha, ela tem que estar no colo, tem que estar me sentindo, ou tem que estar no peito, então ela tem também essa necessidade maior da sucção, né, mesmo que não nutritiva, então ela fica muito ali próxima de mim, e eu tentei já em alguns momentos estabelecer, não, eu vou ter que criar uma rotina com ela também, eu consegui com ele, não vou conseguir com ela, né, eu sou mãe de segunda viagem, imagina, e não deu certo. Então assim, a gente às vezes sabe como é que funcionou, como é que funcionaria, né? Sim. Mas funcionou com um e com o outro não tá funcionando, sabe? Então são situações muito parecidas, né? Que a gente tentou lidar da mesma forma, mas não funcionou. Então, assim, ali eu já consigo ver a necessidade dela de estar mais próxima de mim, enquanto já neném era mais independente, tanto de apego materno e de poder adormecer sozinho, de não ter essa necessidade de estar ninando. E ela já é muito mais dependente de colo, de ser ninada, de estar perto, de estar sentindo, sabe? Sim. Então, eu acho que a gente precisa tratar eles mesmo de uma forma individual, porque não adianta. Eu acho que hoje, nessa segunda experiência, isso eu desmistifiquei. Eu achei que seria, assim, mais fácil, não que, assim, cada um tem a sua dificuldade, né? Cada momento vai ter a sua dificuldade. Mas eu achei que seria mais fácil pelo fato de eu já ter um filho e algumas coisas eu sabia como funcionaria. E não é. Assim. Cai tudo por terra, na verdade, eu vejo lá em casa também. É tudo diferente, não tem nada igual. E às vezes, mesmo com conhecimento, às vezes acaba escapando uma comparaçãozinha, né? E eu vejo que a Fernanda fica furiosa, porque o melancólico, ele é marcado por aquilo, né? Ele guarda com rancor. E assim, agora, mais do que nunca, eu vou cuidar para não fazer isso, porque eu sei que ela vai levar isso como uma dor gigante, né? E o filho... sempre tem um filho que é mais fácil. E a gente tem que ter cuidado, porque o filho mais fácil, ele é mais fácil de amar. E aí, o que precisa mais ser amado? O mais difícil. Então, eu tô assim, me doutrinando a dar mais atenção, a estar mais presente, com amor, sem estresse. E o filho do mesmo sexo, eu não sei se é para todo mundo, eu já li alguns estudos, ele engatilha mais a gente. Você vai ver que com a Maitê, ela vai trazer memórias para você de coisas suas, que o Thomas não. Então, no Thomas vai ser mais livre. Kiko Gabriel aqui é assim, eu só sinto paz perto dele. Ele não me traz nenhum tema para eu resolver. Ele come bem, a única coisa que ele não consegue falar o R. E eu tô tendo que levar na fono, mas é uma coisa que não me afeta. É uma coisa dele que eu tô resolvendo junto com ele. A Fer não, ela traz muitos temas que tem a ver com coisas que eu não resolvi ainda, que eu não queria. Sabe, às vezes eu tô com preguiça? Aí eu falo, tá bom, Fer, vou olhar. Porque se eu não olhar, né, você não vai... Não é consciente dela, né? Mas eu vejo o comportamento e falo, puxa, isso tem a ver com tal coisa que eu ainda não consegui resolver. Então é uma tarefa eterna, essa maternidade, de crescer, de investir, de aprender, em nome da nossa maternidade e também deles, para que eles cresçam cada vez mais saudáveis e livres de questões ancestrais e familiares, né? Acho que o nosso tempo está esgotando. Achei que ia ser tão difícil e passou tão rápido. É verdade. Não, a gente veio sem roteiro. Aí a Mayusha falou assim, nós vamos montar um roteiro ou vamos no improviso? Falei, vamos no improviso, né? Acho que a gente vai melhor no improviso. Sim. E passa muito rápido, né? Que é um bate-papo. E acho que a ideia do negócio vai ser esse mesmo, Exatamente. Né? É um bate-papo onde a gente possa se abrir, poder falar, né? Ser ouvida, contribuir. Que a gente quer muito ser ouvida mesmo. Eu acho que em vários momentos a gente quer ser ouvida, né? Sim. A gente quer saber, a gente quer ter voz. Então eu acho que
que foi muito bom também, nessa primeira vez, estar aqui com você, poder falar, poder me abrir, ter essa troca de experiência. E a gente vai cada vez se identificando mais, né? Eu acho que dentro do universo feminino, às vezes é uma palavrinha ou é uma situação que desperta, que resgata ou traz até um gatilho, né, sobre alguma vivência. E a gente vai se conectando, se descobrindo e se ajudando. Exatamente. No próximo podcast, a gente vai ter uma convidada aqui, que é segredo ainda. Então, a gente vai... acompanha a gente para saber quem é no próximo. E sempre que tiverem, né, questões, compartilhe com a gente, envie dúvidas, né? Ou opção de pessoas que vocês gostariam que estivesse aqui com a gente, que a gente vai entrar em contato para que essa pessoa possa estar aqui compartilhando também desse tempo maravilhoso aqui com a gente. Muito obrigada, Nath, por estar aqui comigo, iniciando esse projeto, que eu tenho certeza que vai só crescer daqui para diante. Ai, tô muito feliz. Vou falar isso mais uma vez, né? Eu Tô muito também. feliz de estar aqui com você. Obrigada pelo convite. E vai ser uma honra poder estar com você já, né, mais nesse projeto, nessa ideia. Essa jornada. Nessa jornada que está começando. Eu tô feliz também, desculpa te cortar, porque eu até postei domingo nos meus stories que eu sou muito boa em conceber e gestar. Mas o parir, pra mim, tava assim... Eu tive meus 2 filhos de cesárea e tava assim, parecia que nada tava nascendo. E nasceu o podcast, parimos um projeto. E eu acho que a gente vem... tem ali as coisinhas do dia a dia, né? E é isso que você falou. Não tem ainda logo, o nome a gente já tinha meio que definido, mas Sim. assim, vamos começar? Porque às vezes a gente espera o momento certo pra tudo, né? Eu não terminei isso pra começar isso, eu ainda preciso fazer isso antes disso. E se a gente for esperar o momento certo, a gente nunca vai encontrar o momento certo pra nada, né? Seja pra casar, pra ter filhos, pra uma viagem, pra um encontro entre amigos, a gente vai deixando sempre pra depois, né? E eu acho que é assim, é dando esses pontapés e ir fazendo as coisas acontecerem. Então, assim, o pessoal que tá acompanhando também vai ver, né? A gente também tá se descobrindo aqui, né? Sim, com certeza. E vai ser muito bom poder dividir isso com você e com as mulheres, né? Principalmente, que vão estar ali com a gente durante essa jornada. Muito obrigada. Até mais, gente. Até o próximo. Até.